Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Nós estamos acompanhando, dentro da TV, dos meios de comunicação, o caso do médium famosíssimo, amiguinho das celebridades, amiguinho de políticos, etc., o senhor João de Deus, que está sendo acusado de vários crimes sexuais, de abuso sexual a estupros, propriamente ditos. O que nós percebemos dentro da perspectiva da mídia é que, primeiro, poucas emissoras promoveram tanto o espiritismo como a Rede Globo. Seja através de novelas, seja através de celebridades, de artistas que adoram puxar saco desses charlatães aí que aparecem como salvadores ou como curandeiros, o fato é que a Rede Globo não somente fez proselitismo do espiritismo, como combateu duramente o catolicismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ótica e a forma como a imprensa retrata a situação do caso João de Deus. Ou seja, que, na verdade, eles colocam o espiritismo como algo alheio ao charlatanismo, quando, na prática, quem carrega todas as culpas é o João de Deus. Imaginem, por exemplo, se um padre praticasse os mesmos crimes que o senhor João de Deus. Na verdade, a Rede Globo não estaria acusando o padre, estaria acusando o catolicismo. Nós percebemos aqui a disparidade que há na imprensa brasileira, como também em vários mecanismos de formação de opinião, o quanto existe de discriminação contra a Igreja Católica, e não somente discriminação, mas sim difamação contra a Igreja. Porque, se nós analisarmos o caso João de Deus, nós vamos perceber que isso não é apenas um caso isolado, mas está no cerne próprio da divulgação espírita do Brasil. Alguém vai ficar ofendido comigo e dizer assim, não, mas você está querendo confundir as coisas. Obviamente que eu não vou falar aqui, seria irresponsável dizer que todos os espíritas são charlatães, ou que a maioria dos espíritas são charlatães, mas que a difusão espírita, sim, foi fabricada através de muitas fraudes. E os principais divulgadores do espiritismo no Brasil são estelionatários. Isso tem que ser dito. Porque uma coisa, e aí alguém pode fazer uma falsa analogia entre o padre católico, o João de Deus, o padre pedófilo, enfim, é que, na verdade, a fé católica nunca foi difundida através da fraude, da bandidagem, etc. Não. A fé católica foi difundida pela mensagem direta de Jesus Cristo e foi guardada pela igreja através dos tempos. E com todos os problemas que a igreja teve, com todos os tipos humanos degradados que a igreja, de fato, teve em toda a sua história, no entanto, essa mesma igreja preservou a incolumidade de seus princípios. O espiritismo não. Vejam, por exemplo, o fato de que o senhor João de Deus usa símbolos católicos para ludibriar as pessoas incautas, como no caso, a casa Dom Inácio. Inácio quem? Santo Inácio de Loyola, que é um santo católico e que era um jesuíta, ou pelo menos o fundador da Ordem dos Jesuítas, da Companhia de Jesus. Aí eu pergunto para você uma coisa, por que os espíritas usam símbolos católicos? Por que eles usam nomes de santos? Justamente para enganar você, católico, para trapacear você, para dizer que, na verdade, o espiritismo é tolerante e tem uma resposta mais palatável do que a resposta católica. Porque se você for católico, você vai perceber que o catolicismo não é uma religiãozinha qualquer, self-service, que se adequa ao seu caminho de vida. É justamente o contrário. Para ser católico é preciso certas renúncias. E essas renúncias nem sempre são fáceis, porque você vai ter que se olhar para si mesmo e você vai perceber que você tem inúmeras faltas. Essa é a coisa mais difícil que existe, talvez, em quem se converte. Porque mesmo você se convertendo, você também vai perceber certos defeitos seus. Você vai perceber que você não é aquela criatura linda e maravilhosa, beautiful people, né, que aparece nos jornais, que aparece nas revistas, né, chegando com João de Deus e ele passando a mão na cabeça de você. Claro que ele vai falar tudo aquilo que você quiser ouvir. Ele nunca vai falar aquilo que o desagrade. Aliás, não existe espírita que fale isso. Grande parte dos ensinos do espiritismo, em geral,
nós percebemos ali uma tentativa deliberada de distorção dos conceitos católicos. Isso já começa com os livros de Allan Kardec. Uma vez eu estava lendo alguns trechos, acho que do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu fiquei chocado, mas abertamente chocado, do quanto Allan Kardec conhecia certos postulados do catolicismo, como também a capacidade que ele tinha de distorcer completamente o pensamento católico. Distorcer de tal forma que nós percebemos ali um ato desonesto da pior envergadura moral. Porque essa é a essência do Espiritismo. Se nós analisarmos, todos os elementos do Espiritismo são falsos. Todos. A começar pelos seus médiuns. Chico Xavier era um sujeito com vários problemas psicológicos e que enganou milhares, se não milhões de pessoas, com as suas historietas, com as suas imitações romanescas, que ele extraiu, inclusive, de uma boa leitura que ele tinha. Ao contrário do mito criado pelo Espiritismo, Chico Xavier era um homem extremamente inteligente e era um homem extremamente culto. Ou pelo menos ele era um homem que lia muito. Embora a vocação de Chico Xavier não era ganhar dinheiro, porque o brasileiro tem um pensamento dinheirista de achar que o mundo só vive em torno de dinheiro. Não. O mundo vive em torno do poder, o mundo vive em torno da notoriedade, em torno da celebridade, etc. Chico Xavier não queria dinheiro. Chico Xavier queria ser reconhecido como santo, o santo do espiritismo. E, de fato, isso perfeitamente se adequou à existência dele. Por isso que ele fez inúmeras instituições de filantropia, e que o pessoal chama ingenuamente e até erroneamente de caridade, quando na prática nós percebemos um sujeito que queria ser o centro das atenções. E, de fato, ele conseguiu. E, dentro dos seus romances, dos seus escritos, fez um estrago tremendo à fé católica. E um estrago tremendo à fé cristã como um todo. Justamente porque introduziu os conceitos malévolos, malignos e deficitários, e além de deformados, do espiritismo. Quando eu leio Allan Kardec, dá vontade de vomitar. Porque, realmente, aquilo ali é uma adulteração descarada da fé cristã. Não é sutil, não. É descarada. E nós percebemos que muitos desses católicos de IBGE que se convertem ao espiritismo nunca conheceram a fé católica. Aliás, esse é um problema do catolicismo brasileiro. O catolicismo brasileiro é um catolicismo de emoção, é um catolicismo de rito, de simbologia, mas não é um catolicismo de ortodoxia. Não é um catolicismo em que os católicos vão à missa conhecendo verdadeiramente o que estão fazendo ali. Então devemos entender o fato de que a doutrina espírita parasita o catolicismo em todos os seus níveis. Parasita os símbolos, parasita os rituais, parasita a teologia católica e, o que é pior, degrada a compreensão da teologia católica, e grande parte dos católicos não estão preparados para isso, justamente porque existe um bombardeio massivo do espiritismo, inclusive na classe média. Muitos espíritas adoram alardear a ideia de que o espiritismo tem muita influência com pessoas de alta instrução, etc, e blá blá blá, médicos, engenheiros, advogados, enfim, né? Como também tem muita influência na maçonaria, diga-se de passagem. Só que é preciso dizer duas coisas. Primeiro, se você acha que o proletariado intelectual que é formado nas universidades é composto verdadeiramente de gente culta, então você confunde instrução formal com alta cultura. Porque de todos esses advogados, juízes, promotores, médicos, enfim, de todas essas celebridades que estavam lá até então, ontem, beijando a mão do João de Deus e hoje estão ignorando como se fosse um leproso, eu quero que você me cite um grande filósofo, um grande teólogo, um grande historiador, enfim, uma pessoa que realmente tenha uma contribuição cultural legítima a ponto de ser guardada na história. Um literato, eu posso até citar pelo menos 2 literatos que tiveram simpatias pelo espiritismo. E não eram brasileiros, eram ingleses. E caíram nesse modismo.
E podemos dizer que foi o pior desses literatos, que foi o Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, que caiu nessa onda espírita, que depois foi completamente esquecida no mundo inteiro. Ninguém na Inglaterra, ninguém nos Estados Unidos, ninguém na França do Allan Kardec leva a sério o espiritismo. E o outro, acho que o H. Wells, né, o famoso romancista, também parece que teve umas simpatias aí, posso estar enganado. Mas fora isso, não há ninguém que tenha um destaque significativo do ponto de vista intelectual que seja espírita. Agora, se nós falarmos de Igreja Católica, nós temos 2000 anos de história da cultura. Em todos os ramos do conhecimento. Nós temos influência na ciência, nós temos influência na cultura, na filosofia, nós temos influência na ciência, nós temos influência na música, nós temos influência na literatura, nós temos influência na história, nós temos influência no direito, nós temos influência em tudo. Até porque os católicos criaram praticamente uma boa parte do que hoje existe em matéria de instituições políticas, mesmo que haja um processo de destruição do cristianismo no Ocidente. Então, comparar catolicismo e espiritismo é um ato completo de covardia. E, no entanto, como já falei aqui, o espiritismo parasita o cristianismo, adultera os conceitos teológicos da fé cristã, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vemos, inclusive, trechos da Sagrada Escritura adulterados. E a maioria desses espíritas que adora alardear, que são extremamente cultos, não conhecem nem mesmo a Bíblia. Eles leem a Bíblia conforme o Espiritismo. Então nós podemos deduzir, em torno disso, que algo que nasce mal, que nasce pela fraude e pela mentira, é um chamariz para fraudulentos e mentirosos. Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 80 houve essa moda do espiritismo. Havia programas espíritas na TV brasileira. E esse pessoal vendia a ideia de que o espiritismo era científico, de que o espiritismo tinha comprovações, né, de vários matizes, o que é completamente absurdo, porque o sobrenatural não pode ser comprovado cientificamente, porque a ciência estuda apenas o que é natural, o sobrenatural está fora do âmbito da ciência. Mas observem esse detalhe, porque quando o espiritismo naturaliza o sobrenatural, ele está afirmando basicamente que o espiritual na prática é material. E se alguém ler com mais detalhes as obras de Kardec dentro das circunstâncias de sua época, vai perceber que o espiritismo é uma doutrina materialista. Como pode ser materialista? Justamente pelo fato de que Allan Kardec aplica conceitos cientificistas do século XIX para uma linguagem esotérica, como evolucionismo, como darwinismo, como materialismo, uma vez que ele prega uma concepção estritamente naturalista do espírito, como também, até mesmo, elementos eugênicos e racistas. Existem trechos de Kardec em que ele diz que os negros são inferiores espiritualmente aos brancos e, portanto, dentro de uma seleção natural de reencarnações, os negros se tornarão brancos e caucasoides. Ora, isso não tem menor vínculo com a fé cristã. E observem que o espiritismo se declara filosofia, religião e ciência. Ou pelo menos os espíritas, ou alguns espíritas falam isso. Quando o espírita fala que é uma ciência, ele está dizendo que, na verdade, o espiritismo é um ramo da ciência natural. E que o espírito é naturalizado. O que significa afirmar que o sobrenatural é natural na prática? É que, na verdade, tanto a ação de Deus como também a ação do sobrenatural estão inseridos neste mundo, estão imanentizados e que na prática tudo ali é matéria. No fundo é materialismo puro e simples. E detalhe, com uma certa dose de deísmo, porque esse deísmo que transforma Deus num elemento estritamente natural é típico da mentalidade maçônica. E quem denuncia isso é o Papa Leão XIII, que escreveu uma encíclica falando sobre isso. O que é o Deus maçônico? O Deus maçônico é o Deus do indiferentismo religioso. Porque, na prática,
qualquer coisa pode ser adequável a Deus, porque Deus é apenas um arquitetozinho abstrato e que as religiões, basicamente, são meras manifestações dinâmicas e distintas do mesmo Deus. Ou seja, aqui é negada a revelação, é negado o sobrenatural, é negada a providência divina e é negado, inclusive, o propósito salvífico de Jesus Cristo. Porque, na prática, o espiritismo é pelagiano. Quem salva não é Deus, quem salva é você. Isso é satânico e tem que ser dito para os espíritas. Mesmo que eles banquem os bonzinhos, melífluos, claro, eles são melífluos para defender os pontos de vista deles. Mas existe farta literatura espírita anticatólica. E vejam que a imprensa, ainda que esteja atacando demasiado junto de Deus, e isso me parece estranho, porque eu acredito que para a Rede Globo, que promoveu tanto esse pessoal, de uma hora para outra, joga as baterias contra o João de Deus, é porque, no fundo, talvez alguém muito importante, ligado aos círculos de poder da Rede Globo, tenha sido atingido por causa desses escândalos. E vamos mais além. Autoridades como o ministro Barroso estava com problema de câncer, parece que saiu uma matéria aí, o ministro lá do Supremo vai lá beijar a mão do curandeiro. O nosso país, lamentavelmente, é um país de macumbeiros. E vejam que o espiritismo dá a devida resposta pseudocientífica para uma elite que é antisséptica, que não gosta de terreiro de macumba. Porque ter macumba, segundo a lógica desse povo, é coisa de gente bárbara, coisa de gente pobre. Você vai se meter, sei lá, com o pai de santo? Não, você tem um médium. O médium é aquela figura com roupa branca, limpinho, passou álcool na mão, aí pronto, fica palatável a macumbaria. Então, nós temos que entender uma coisa. O histórico do espiritismo é o histórico do charlatanismo. E no Brasil vingou muito porque nós temos um povo muito pouco católico, diga-se de passagem. A formação católica deficiente da nossa população permitiu que essas superstições crescessem sob a aparência de ciência e com o aval de uma elite que, formada sob círculos iluministas, círculos liberais, positivistas, acabou disseminando essa falsa doutrina e também promovendo pessoas que são aquém de qualquer exemplo de moralidade, como é o que está se revelando por aí, o Senhor João de Deus. Então, meus amigos, um grande abraço.